Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Depois de algum tempo sofrendo com dores no abdômen, eu acabei me submetendo a uma cirurgia para retirada de pedras na vesícula. Graças a Deus correu tudo bem. Não tive nenhuma complicação, mas precisei ficar internada 3 dias. Por conta do trabalho, meu marido não pôde me visitar no primeiro dia. Apareceu só no segundo. E eu senti tanta falta dele, principalmente naquele momento de fragilidade. De todo modo, quando o vi na minha frente, fiquei muito feliz. Ele ficou parado ali diante da cama, me olhando. Aí perguntou como eu estava. Eu estou bem. Só que pensei que você não fosse vir mais me ver, né? Eu queria ter vindo ontem, Tânia, mas não deu. Eu sei, amor. Estou falando só por falar. Cadê meu abraço? Ele então se inclinou sobre mim e me deu um abraço e um beijo. E sabe, foi bem naquele momento em que ele se aproximou de mim que eu senti aquele cheiro diferente, impregnado na sua roupa. Estranhei porque não era o perfume que ele usava. Aliás, nem podia ser o perfume dele, porque não sei, ou eu muito me enganava, ou era um perfume de mulher. Senti até aquela confusão assim, mental, e aquele embrulho no estômago. Porque qual é a primeira coisa que a gente pensa quando sente um cheiro de perfume diferente na camisa do marido ou do namorado? Que perfume é esse, Renan? Perfume? Ué, que perfume? Não passei perfume nenhum. Cheirei mais uma vez a camisa dele para ter certeza de que estava falando uma coisa real. E não havia dúvida. Era realmente um perfume de mulher. Olha, eu notei que ele se embananou todo para responder. Primeiro falou que não estava sentindo perfume nenhum, que devia ser o meu olfato que estava comprometido por conta do cheiro daquele quarto de hospital. E depois veio com aquela desculpa. Falou que tinha passado na casa da sua mãe antes de ir para o hospital e que, de repente, o perfume dela podia ser aquele cheiro que eu estava sentindo ali, já que eles tinham se despedido com um abraço. Enfim, apesar do susto, acabou ficando nisso. Eu acreditei na explicação dele. Até porque confiava no meu marido. Até porque ele nunca tinha me dado nenhuma prova de que eu não devesse confiar. Ele ficou um pouco ali comigo, a gente conversou, perguntei da nossa filha. No fim da visita, ele foi embora prometendo que iria me buscar no dia seguinte, assim que eu recebesse alta. Resumindo, acabei indo para casa, tive de ficar mais alguns dias de repouso, mas aos poucos fui retornando meu ritmo normal de vida. Inclusive voltei a trabalhar. Até que no sábado, minha mãe apareceu lá em casa para ver se eu estava bem. Ela já tinha ido me ver no hospital, mas mãe sabe como era. Só que, não sei, eu senti que ela não estava normal. Conversava comigo assim, toda cheia de dedos, olhando para o lado. Estranhei ainda mais quando ela perguntou como estava o meu casamento. Vocês estão bem, filha? Antes de você fazer essa cirurgia, por exemplo, vocês andaram brigando? Brigando? Eu e o Renan? Claro que não, mãe. De onde que a senhora tirou isso? Em vez de responder, ela só balançou a cabeça e me olhou assim, daquele mesmo modo esquisito. Pelas tantas, perguntou: você é feliz do lado do teu marido? Pode falar, Tânia, eu sou tua mãe. Mas, mãe, que conversa é essa? Claro que eu sou feliz. Aliás, o que está acontecendo, hein, mãe? Está perguntando isso por quê? Ela ficou em silêncio durante algum tempo. Depois falou que não era nada. Era só preocupação de mãe.
Eu até insisti no assunto, porque ela não ia ficar me perguntando esse tipo de coisa à toa, né? Só que bem naquele momento o Renan entrou pela porta. E olha, podia ser impressão, mas eu senti que quando o Renan chegou, minha mãe fechou ainda mais a cara. Notei que ela olhou para ele de um jeito não usual, digamos assim. Sabe quando a pessoa parece incomodada com alguma coisa? Pelas tantas, inclusive, ela se despediu, falou que precisava ir embora, tinha muita coisa para fazer e se foi. Não nego que fiquei ressabiada, porque achei aquela atitude da minha mãe muito, mas muito fora da casinha. Ela não era daquele jeito. Aliás, ela sempre se deu bem com meu marido. Só que nesse dia, mal o cumprimentou quando ele entrou pela porta. Será que estava acontecendo alguma coisa? Será que os dois tinham discutido, se desentendido por algum motivo? Depois, inclusive, eu até comentei com o Renan. Perguntei, né, se tinha acontecido alguma coisa entre os dois. E ele fez aquela expressão de surpresa. Falou que não. Não tinha havido discussão nenhuma. Da sua parte, estava tudo bem. Olha, eu fiquei muito pensativo. Estávamos casados fazia 8 anos e tínhamos uma filha de 6. Inclusive, foi minha mãe que ficou cuidando dela enquanto eu estive internada. Vivíamos bem. Éramos, assim, uma família normal. Para dizer a verdade, a gente quase nunca brigava. Uma discussãozinha, assim, de leve, uma vez ou outra, mas nada, assim, de muito grave. Eu amava demais o meu marido. E acho que não preciso nem dizer que ele era o meu porto seguro. Por conta do trabalho, volta e meia ele precisava viajar. Normalmente ia com o próprio carro, mas eram viagens curtas, rápidas. Ele costumava resolver tudo em um dia, no máximo 2, e já voltava para casa. Naquelas alturas, já fazia alguns meses que eu tinha feito aquela cirurgia. Lembro que era uma manhã de sábado. Como não trabalhava fora, eu aproveitava para fazer faxina. Estava ali lidando com o serviço de casa, quando escutei alguém batendo palmas na frente do portão. Olhei pela janela e vi que tinha um carro parado ali na frente e um homem diante do portão. Um homem que eu prestei atenção, mas sinceramente não conhecia. Fui até lá ver o que ele queria e no que me aproximei, ele perguntou: "Bom dia, senhora. Por acaso é aqui que mora o Renan?" Eu confirmei. Mas falei que ele não estava viajando a trabalho. E ele então quis saber se eu era esposa dele. Mais uma vez confirmei. E repito, sabe, um cara que eu nunca tinha visto na vida. Comecei a achar esquisito. Será que era amigo do meu marido? Mais uma vez falei que meu marido estava viajando a trabalho e só voltaria na manhã do dia seguinte. E confesso, fiquei até um pouco assustada, com medo de que pudesse ter acontecido alguma coisa com ele e aquele homem talvez estivesse ali para me avisar sobre um acidente, sei lá. E foi justamente isso que perguntei, se tinha acontecido algo. Em vez de responder, o homem perguntou se podia entrar um pouco, porque precisava conversar comigo. Naturalmente, que isso me deixou ainda mais preocupada, até porque a expressão daquele homem estava esquisita demais. Eu logo imaginei que talvez o Renan pudesse ter sofrido um acidente na estrada, vai saber. Entramos. Eu pedi que ele sentasse no sofá, deixei a porta da frente aberta, até porque estava com medo. Logo na sua primeira frase, eu já estremeci. Fiquei olhando para a cara dele, que continuava em silêncio. E eu fui obrigado a perguntar de novo: aconteceu alguma coisa com meu marido? Acho que não. Pelo menos até agora. Eu sou marido
da mulher com quem o patife do seu marido está tendo um caso. Quer dizer, era marido dela. Olha, me deu uma tontura naquela hora. Porque ele falou aquilo assim do nada. Eu fiquei olhando, feito pateta para a cara dele, imaginando 1 milhão de coisas. O senhor não está falando a verdade. Ele balançou a cabeça e confirmou. Antes não estivesse, minha senhora. Infelizmente é. Olha, esse homem começou a me contar cada coisa, uma mais absurda que a outra. Eu ouvia ele falando, mas sabe, não queria acreditar. Imagine, meu marido tendo um caso com a mulher dele, não fazia sentido. Segundo ele, o Renan e sua esposa trabalhavam na mesma empresa e era de tempo que andavam de casa. Praticamente quase 1 ano. Só que ele tinha descoberto fazia só 2 semanas. Ele, inclusive, nem estava mais com a esposa. Os dois já tinham se separado por conta da traição. E também falou que depois de pensar muito, resolveu me procurar para me colocar a par da situação. Não por vingança, mas porque não achava justo o Renan continuar me enganando. Mesmo não me conhecendo, palavras dele, ele queria me abrir os olhos, se sentiu solidário, porque ele, melhor do que ninguém, sabia a dor de ser enganado. Eu acabei, inclusive, discutindo com ele, porque, repito, eu não queria acreditar. Falei um monte. Até eu mandei embora da minha casa, de tão revoltada que fiquei. Ele então levantou do sofá, foi tomando o rumo da porta e ainda falou: bom, se você não quer acreditar, paciência. Eu fiz a minha parte. Mas se quiser uma prova, conversa com ele. Pergunta sobre a Ana Maria, só para ver o que ele vai te falar. Esse é o nome daquela infeliz da minha ex-mulher. Ele falou aquelas palavras e simplesmente se foi, me deixando ali com aquela bomba nas mãos. Quando corri até a porta, ele já tinha arrancado com o carro. Fiquei num estado lamentável depois disso, sem saber o que pensar. A primeira coisa que me ocorreu foi conversar com a minha mãe. Liguei para ela para contar o que tinha acontecido e ela falou uma coisa que, em vez de me deixar bem, me deixou ainda pior. 1 milhão de vezes pior. Porque ela falou assim, com a maior naturalidade: ué, pensei que você já soubesse? Já soubesse? Como assim, mãe? Por acaso a senhora sabia dessa história? Do outro lado da linha, silêncio total. Depois ela pediu que eu tivesse calma, que ia passar na minha casa para a gente conversar melhor. Resumindo, devia mesmo ser tudo verdade, porque a minha mãe confirmou que já sabia. Depois eu soube que era o meu irmão quem tinha descoberto e contado para ela. Ninguém tinha me contado até aquele momento, segundo minha mãe, porque não queriam interferir no meu casamento. Olha só, eu sei como que me senti. Toda a minha família sabendo do caso do safado, e ninguém teve a consideração de me falar nada. Agora estava explicado por que ela tinha vindo conversar comigo aquele dia sobre o meu casamento e feito aquelas perguntas assim, com aquela cara esquisita. E também estava explicado aquele perfume na camisa do Renan quando ele foi me visitar no hospital. Pelo jeito, havia estado com ela antes de me ver. O perfume
da ordinária ficou impregnado na camisa dele. Só que apesar de tudo, eu ainda não estava acreditando, não completamente. Sabe aquela esperança? Eu precisava conversar com ele, ouvir da sua boca que era verdade. Quando ele chegou de viagem, me encontrou naquele estado deplorável. Olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Perguntou o que eu tinha. E aí, tentou me abraçar. Só que eu naturalmente me desvencilhei. Olhei para a cara dele e acabei fazendo exatamente aquilo que aquele homem tinha dito para eu fazer. Quem é Ana Maria, hein, Renan? O que você tem com essa mulher? Ele empalideceu. Ele ficou branco como uma cera. Desviou os olhos dos meus na mesma hora. Foi a conversa mais difícil que tivemos em tanto tempo de casados. Depois de meio se recuperar assim do choque, ele ainda tentou negar, até que no fim, quando contei que toda a minha família já estava sabendo, que até o ex-marido da fulana tinha aparecido ali em casa para me contar do episódio, ele finalmente acabou abrindo o jogo. Tá certo, Tânia, não vou mentir mais. É verdade. Aliás, eu estava querendo conversar com você já faz tempo. Olha, eu não sei como não perdi os sentidos. Porque me deu uma tontura, maior até daquela que eu já estava sentindo. Eu vi as coisas girando de tão ruim que fiquei. Para encurtar a conversa, ele mal chegou em casa e já saiu para a rua de novo. Conversamos, foi uma conversa dolorida e no fim, ele anunciou que estava saindo de casa. Estava mesmo tendo um caso com aquela mulher e, como se fosse pouco, jogou na minha cara que estava apaixonado por essa tal Ana Maria. Naturalmente que esse processo não se deu assim da noite para o dia. Demorou algumas semanas de suplício, pelo menos para mim. Só Deus sabe o que eu sofri. Foram os piores dias da minha vida. Acho que não fosse pela minha filha, que estava ali precisando da minha atenção, sei lá se eu ia aguentar. Acabei sendo obrigada a voltar para casa da minha mãe com a menina, já que aquela era uma casa alugada e eu não tinha condições de bancar tudo sozinho. Entre mim e o Renan, foi mesmo o fim. Apesar de tudo, continuamos mantendo contato, o mínimo possível, né? Até porque tínhamos uma filha. Durante muito tempo, eu me fechei para o mundo. De tanta tristeza que aquele episódio me causou. Me tornei uma pessoa desconfiada, de pouca conversa. Evitava contato com as pessoas. Sabe, tudo por aquele choque, aquele golpe. Comecei a levar a vida do jeito que dava, né? Até que, depois de 1 ano e 2 meses, um pouco mais talvez, eu resolvi acessar o meu perfil. Coisa que não fazia já há muito tempo. Entre algumas coisas que o pessoal da minha lista tinha postado ali na minha linha do tempo, inclusive felicitações pelo meu aniversário, encontrei aquela solicitação de amizade. Quando bati os olhos naquela fotinho, lembrei na mesma hora daquele rosto. Era aquele homem que tinha ido bater diante do portão de casa para me contar a safadeza que meu marido estava fazendo com a mulher dele. Quer dizer, naquelas alturas, ex-mulher, porque ele já tinha se separado.
Ele que tinha sido o portador da pior notícia que eu já tinha recebido na vida. Eu, naturalmente, nem sabia o nome dele, até porque ele nem tinha dito, mas lembrei do seu rosto. Naturalmente que me bateu uma sensação muito ruim, porque foi inevitável lembrar de todo o episódio. Repito, ele tinha sido o portador da pior notícia do mundo, o que inclusive resultou no fim do meu casamento. Não que ele tivesse culpa, pelo contrário, né? Mas foi. Porque a minha vida desandou depois daquilo. E, sinceramente, não sei como ele achou o meu perfil. Mas, além da solicitação de amizade, também tinha deixado uma mensagem no privado. Queria saber como estava, se tinha superado a decepção. Falou que se quisesse ou precisasse de algo, podia contar com ele. Sabe, na verdade, ele escreveu um monte de coisas. Se mostrou solidário comigo. Não vou negar que aquelas palavras mexeram comigo. Ele passava a impressão de ser um cara bacana, preocupado com os sentimentos dos outros. E o detalhe, já fazia 8 meses que ele tinha mandado aquela solicitação de amizade. E aquela mensagem era coisa antiga. Mesmo assim, não me perguntem por quê, mas além de aceitar a solicitação, no impulso, respondi a mensagem também. Aí ele mandou outra, passamos a trocar mensagens com mais frequência. E sabe, pode parecer até estranho eu me tornar próxima do ex-marido da mulher que arruinou a minha vida. Mas ele também, como eu já disse, não tinha culpa de nada, coitado. Era tão vítima quanto eu. Volta e meia, ele mandava alguma coisa e eu sempre respondia. Até que um dia, depois de muitas mensagens trocadas e alguns convites que ele já tinha feito, acabei aceitando encontrá-lo para almoçarmos juntos. Naquelas alturas, já fazia 1 ano e 8 meses que eu estava separada. Foi um encontro normal. Um encontro assim, de amigos. Talvez nem fôssemos amigos ainda. Até porque, sei lá, me parece tão estranha essa ideia de amizade virtual, né? Porque, na verdade, a gente tinha se visto apenas uma única vez. Mas depois que passamos a trocar mensagens, a gente começou a se aproximar e até que depois de um tempo, ele começou a dizer, através de mensagem, que sentia saudade de mim, que estava pensando muito em mim nos últimos tempos, que queria me ver de novo. Nessas alturas, só tínhamos nos encontrado, né, fora aquela primeira vez, uma única vez que foi naquele almoço. Eu fui me deixando levar. Até porque ele era tão atencioso. Nos encontramos outras vezes, mas ainda demorou para trocarmos o nosso primeiro beijo. E a verdade é que aquele beijo mudou tudo na minha vida. Na verdade, na nossa vida. Foi uma espécie de redenção. Não apenas para mim, mas para nós dois. E eu sei disso, porque ele mesmo me falou. Éramos 2 enganados, 2 traídos. Quem diria que um dia o destino me aproximaria do ex-marido da mulher que tinha acabado com a minha vida. A mulher que tinha roubado o meu marido. E querem saber de uma coisa? Essa conclusão eu só cheguei depois de algum tempo, é claro. Mas foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Eu não consigo imaginar uma coisa melhor. A gente foi se envolvendo aos poucos, até que percebemos que um fazia falta para o outro. Acabei descobrindo que ele é uma pessoa muito especial.
Quando confessou que estava apaixonado por mim, isso aconteceu lá atrás. Eu percebi que era a felicidade batendo à minha porta outra vez. Senti uma emoção tão inexplicável. Nunca imaginei que algo tão maravilhoso fosse ainda acontecer na minha vida, depois daquela decepção que havia tido. Principalmente porque eu também estava começando a sentir alguma coisa diferente por ele. Hoje eu sei que nada é por acaso. Foi preciso eu ser traída, foi preciso meu ex-marido me trocar pela ex-mulher do Flávio, para eu encontrar nele, o Flávio, a minha verdadeira felicidade. O meu verdadeiro porto seguro, que não era o meu ex, como eu sempre pensei. E o mesmo, isso é que é bonito, o mesmo aconteceu com ele. Bem dizem que depois da tempestade, sempre vem a bonança. Bem dizem que por mais escura que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar.